Olá! Vamos analisar hoje um conjunto de documentos que propõe uma solução bem interessante para um paradoxo que a gente vê em muitas cidades brasileiras. De um lado, na cidade, a gente tem escolas superlotadas. Sabe? Crianças aprendendo em espaços de cimento, pátios pequenos, uma realidade que os especialistas nos materiais chamam de emparedamento da infância. E para resolver isso, a resposta padrão é sempre a mesma: construir mais salas, o que é um investimento caro, lento E que muitas vezes não resolve o problema de fundo. E, ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali, na zona rural, o cenário é o completo oposto. Pois é. Aí a política pública tradicional para isso tem sido a tal da nucleação. Basicamente, fechar essas escolas e levar os alunos para a cidade. O que descaracteriza comunidades inteiras, né? Exato. Ou, como alternativa, acabam precarizando o ensino, criando salas multisseriadas. A proposta que a gente vai discutir hoje, que por enquanto estão chamando de escola viva do campo, ela parte de uma premissa, assim, radicalmente diferente. Exatamente. Em vez de ver a ociosidade lá no campo como um problema que precisa ser eliminado, a proposta enxerga essa ociosidade como a solução para a superlotação urbana. A nossa missão aqui, nessa análise, é desmembrar essa ideia, que ainda está em construção, né? Vamos entender o conceito, os benefícios e, principalmente, se ela para de pé quando a gente confronta com os desafios da vida real: logística, dinheiro e política. O ponto de partida é um conceito novo, que os documentos chamam de escola de fronteira periurbana. A ideia é que a escola rural deixe de ser, uma unidade isolada que atende só a vizinhança imediata. Ela se transformaria num polo de conexão, um ponto de encontro entre o campo e a cidade. Isso mexe com uma regra que é quase sagrada na educação pública, que é a do zoneamento. A matrícula é quase sempre definida pelo CEP da criança. Quebrar essa lógica parece ser o primeiro grande passo. O que se ganha com isso, na prática? Ganha-se a expansão do que a gente considera território educativo. A escola urbana, por mais bem equipada que seja, ela nunca vai ter o que a rural oferece de graça: espaço, terra para uma horta, o silêncio. O contato com a natureza. Exato. Talvez o contato com o rio, uma mata. A proposta é mudar o critério de escolha da escola. Em vez de ser só geográfico, ele passa a ser também pedagógico. Ou seja, uma família que mora no centro da cidade poderia olhar o portfólio de escolas do município e falar: olha, essa aqui, a 15 quilômetros de distância, tem um projeto de educação ambiental que me interessa mais do que a escola aqui da esquina. É isso. Exatamente essa lógica. A escolha seria motivada por um projeto educacional diferenciado, focado em sustentabilidade, aulas ao ar livre, vivências práticas. E isso leva a gente para a questão central. Que projeto é esse que seria tão atraente a ponto de justificar um deslocamento todo dia? Sim, porque a conveniência de ter escola perto de casa é um fator enorme. A proposta precisa oferecer algo muito, mas muito valioso em troca. Os materiais falam em desemparedamento da infância. É um termo forte. O que ele significa? Significa atacar um problema crescente da vida moderna, né? As crianças, principalmente nas cidades, vivem uma rotina de concreto e telas. A proposta argumenta que uma escola no campo oferece ganhos de desenvolvimento que vão muito além do conteúdo do currículo. E esses ganhos são organizados em 3 eixos. Certo, vamos passar por cada um deles, então. O primeiro é o da saúde mental e emocional. Pensa num ambiente com menos ruído, menos poluição visual, menos estímulos artificiais constantes. Isso favorece a capacidade de foco e ajuda a reduzir a ansiedade. Inclusive, o texto destaca que esse ambiente mais calmo, mais previsível, é particularmente bom para crianças neurodivergentes, que podem se sentir sobrecarregadas no caos de uma escola urbana lotada. Isso é muito interessante, não é só sobre ter ar puro, é sobre a qualidade do ambiente para aprendizagem, de fato. E o segundo eixo? O segundo é a escola como um laboratório vivo. É a diferença, entre aprender sobre fotossíntese lendo um capítulo no livro e observar o ciclo de uma planta durante semanas numa horta que a própria turma cuidou. Vira algo concreto. Exato. A biologia, a química, a matemática, tudo pode ser ensinado de forma prática.
A horta, por exemplo, vira um laboratório para discutir nutrição, economia, os ciclos da natureza. Espera um pouco, a proposta também fala numa cultura maker rural. O termo maker geralmente leva a gente a pensar em impressora 3D, robótica. Como isso se encaixa no contexto do campo? É uma ressignificação muito inteligente do termo. Em vez de robótica, pense em oficinas de marcenaria, compostagem, construção de pequenos objetos com materiais da natureza, artesanato local. São atividades que desenvolvem a coordenação motora fina. E aqui os materiais fazem um apontamento bem sério. Muitas crianças urbanas, pelo excesso de tempo em telas, apresentam um déficit nessa área. Nossa, Então, essas oficinas não são um bônus, uma atividade recreativa. Elas são uma intervenção pedagógica necessária. entendi. Então, na prática, a proposta é trazer para a rede pública um modelo de educação ativa, com foco no bem-estar, no contato com a natureza, que hoje é quase um privilégio de escolas privadas de elite, né? Com mensalidades altíssimas. E esse é o ponto. É uma espécie de democratização desse modelo. Exato. E os benefícios não são só individuais para as crianças, tem um componente social e cultural muito forte nisso tudo. É, porque a gente está falando de juntar dois grupos de crianças com realidades muito diferentes. Isso pode ser incrível, mas, sei lá, também pode gerar atritos. Como que os documentos abordam essa integração? A proposta descreve uma via de mão dupla. O aluno da cidade tem contato com a cultura do campo, ele entende de onde vêm os alimentos, vivencia os ritmos da natureza. Isso cria uma consciência ambiental e alimentar que é muito difícil de desenvolver só na teoria. Ok, esse lado é claro. Mas e o aluno do campo? Ele não corre o risco de se sentir uma espécie de peça de museu para os colegas da cidade? Uma representação exótica da vida na roça? Essa é uma preocupação fundamental, e a proposta aborda isso diretamente. A ideia é posicionar a comunidade rural como anfitriã e protagonista do processo. Ah, interessante. Clima, as tradições, isso se torna um pilar central do currículo. O aluno do campo não é um espectador, ele é um portador de um conhecimento valioso que passa a ser compartilhado e celebrado. Certo. Ele se torna um anfitrião daquele polo de inovação, o que fortalece a identidade e a autoestima dele. Então a chave é garantir que a cultura local não seja diluída ou, sei lá, folclorizada, mas sim que ela se torne o centro da identidade daquela escola. É uma troca de saberes, não uma cultura se sobrepondo à outra. Exatamente. A escola se torna um ponto de encontro intercultural, onde a diversidade social que vem da cidade enriquece o ambiente e, ao mesmo tempo, a cultura rural dá a base e o contexto para o projeto pedagógico. A ideia é inspiradora, sem dúvida. Mas agora a gente chega na prova de fogo. Os documentos precisam responder a algumas objeções muito práticas. A primeira, e talvez a maior de todas, é a logística. Como levar dezenas de crianças da cidade para o campo todo santo dia sem quebrar os cofres do município? O custo de novas linhas de ônibus, motoristas, combustível, isso parece que inviabiliza o projeto de cara. Essa é a primeira barreira que qualquer gestor público levantaria com certeza. E a proposta apresenta para ela uma solução que é, assim, o coração da viabilidade do projeto. Os materiais chamam de estratégia do contrafluxo. É uma solução de engenharia logística mesmo. Certo, vamos entender isso. O que é o contrafluxo? Pensa na rotina atual do transporte escolar. Os ônibus saem da garagem, geralmente na cidade, vão até a zona rural buscar os alunos e os trazem para as escolas, sejam rurais ou urbanas. Nesse percurso, tem sempre um trecho em que o veículo roda vazio. É verdade. Ou ele vai vazio para o campo buscar os alunos, ou ele volta vazio para a garagem depois de deixar todo mundo. Essa viagem com os assentos vazios é o que a gente chama de ociosidade logística. Ok, estou acompanhando. Existe um custo que já está sendo pago por um veículo que, em parte do tempo, não transporta ninguém. Exatamente. A estratégia do contrafluxo consiste em aproveitar esses assentos vazios. O mesmo ônibus que vai para o campo buscar os alunos rurais pode, nesse trajeto de ida, levar os alunos urbanos para a escola rural. Ah, Ou, no caminho de volta para a garagem, pode deixar os alunos urbanos num ponto central da cidade. certo. A lógica é inteligente. O custo marginal de transportar esses novos alunos seria próximo de zero, porque o veículo,
o motorista e a rota principal já estão na folha de pagamento do município. Mas isso não depende de uma sincronia de horários quase perfeita entre as escolas? E se os horários de entrada e saída não baterem? Quão flexível é esse modelo? É um ponto válido. A implementação exige um planejamento cuidadoso da rede. No começo, pode-se trabalhar com escolas cujos horários já são compatíveis ou fazer pequenos ajustes. E além disso, a proposta não depende 100% do transporte público. Ela também menciona o fomento ao transporte solidário, tipo cooperativas de pais ou vans privadas, que poderiam complementar a frota, principalmente para famílias que podem arcar com um custo pequeno. Mas o grosso da operação se apoia nessa otimização de um recurso que já existe. Ok, a questão da logística parece ter uma solução engenhosa, mas e a sustentabilidade financeira do projeto como um todo? Manter uma escola aberta, mesmo otimizando o transporte, gera custos. Aqui a lógica é a mesma da otimização. Manter uma escola rural aberta para 10 ou 15 alunos tem um custo fixo alto por estudante. Energia, limpeza, salários de professor, diretor, merendeira. É uma estrutura subutilizada. Certo. Ao trazer mais alunos da cidade e levar a ocupação para, digamos, 25 ou 30 alunos, o custo fixo é diluído. O custo por aluno cai drasticamente. Evita-se o desperdício de fechar uma escola e, ao mesmo tempo, alivia-se a superlotação da cidade sem precisar construir novas e caras salas de aula. Ou seja, a proposta se vende não como um gasto extra, mas como uma decisão de gestão mais inteligente e eficiente com o dinheiro público. E do ponto de vista legal, isso é permitido? Sim, e a proposta tem uma fundamentação legal bem sólida. Primeiro que a Lei Federal 12960, de 2014, já dificulta o fechamento de escolas do campo, exigindo que o poder público apresente estudos de impacto e converse com a comunidade. Certo. Este programa oferece uma alternativa proativa e sustentável para evitar a nucleação. E, pedagogicamente, está totalmente alinhado com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que incentiva o ensino contextualizado, o aprendizado prático e educação ambiental. A matrícula fora do zoneamento pode ser justificada pelo interesse pedagógico e pela adesão voluntária da família. E isso já acontece em algum lugar? Ou é uma ideia completamente teórica? Ter exemplos reais que validem a demanda por esse modelo me parece crucial para a proposta ser levada a sério. É um ponto-chave. E sim, os materiais mostram que, embora na rede pública seja inovador, o modelo já é validado na rede privada, o que prova que existe uma demanda real das famílias. É essa vivência que a proposta quer trazer para a rede pública. Então as famílias pagam caro por isso no sistema privado? Pagam. São projetos que atraem famílias de diversas regiões, que muitas vezes dirigem por 30, 40 minutos todo dia para que os filhos tenham acesso a essa qualidade de vida e a um projeto pedagógico diferenciado. Entendi. O que a Escola Viva do Campo propõe é pegar esse conceito que o mercado já provou que é desejado e torná-lo acessível e público. Ok, a proposta parece robusta, mas implementá-la de uma vez só em toda a rede parece um salto muito grande, com risco político e logístico alto. E é por isso que a proposta não defende uma implementação do tipo tudo ou nada. Ela apresenta um plano gradual, que os documentos comparam ao crescimento de uma árvore, começando com uma semente. Gosto da analogia. Qual seria a semente? A semente é o nível 1, a imersão pontual. Nesse estágio inicial, a escola rural funciona como um laboratório vivo para toda a rede. Turmas de escolas urbanas passariam um dia por semana ou por quinzena na escola do campo para desenvolver projetos específicos, como montar uma horta ou ter uma aula de ciências na natureza. Ah, um primeiro passo de baixo custo e baixo risco. Exato. E depois da semente, os primeiros galhos da árvore. Seria o nível 2, a classe descentralizada. Aqui, uma turma inteira de uma escola urbana superlotada, talvez um jardim de infância ou um primeiro ano, é permanentemente alocada na escola rural. Isso já resolve um problema imediato de falta de espaço no centro e permite testar a logística do transporte diário em uma escala controlada. Até chegar na árvore completa. A árvore completa é o nível 3, a escola de escolha. Nesse ponto, a escola rural já tem um projeto pedagógico consolidado, reconhecido,
As matrículas são abertas para a demanda espontânea da cidade, o transporte em contrafluxo está institucionalizado e a escola se torna, de fato, uma opção no cardápio da rede municipal, escolhida pelo seu mérito pedagógico. É interessante como a proposta se desenrola. Começa pequeno, quase como uma atividade extracurricular, e vai crescendo até se tornar uma parte central do sistema. Essa abordagem gradual parece ser a chave para diminuir a resistência política e cultural, não é? Sem dúvida. E para transformar essa ideia em realidade, os materiais vão um passo além. Eles incluem uma minuta de um anteprojeto de lei municipal. É um documento pronto. Já pronto para ser usado. Prontinho. Pode ser levado a um vereador ou usado por uma iniciativa popular. Ele autoriza o programa, define a matrícula como voluntária, regulamenta o transporte e, um ponto muito importante, formaliza parcerias com as universidades locais, como a Unifal e a Unifenas, para que elas ajudem a fomentar a inovação pedagógica e a monitorar os resultados do projeto. Então, o que a nossa análise revela é uma proposta muito bem amarrada. Ela parte de um problema duplo, ociosidade rural e superlotação urbana, e em vez de tratá-los separadamente, funde os dois em uma solução única. Usa a infraestrutura que já existe para criar um modelo de educação que os documentos defendem como mais inovador, sustentável e que beneficia todo mundo. A escola rural sobrevive e vira um polo de excelência, a escola urbana ganha um alívio na demanda e as famílias ganham uma nova opção focada no bem-estar e na aprendizagem prática. Exato. E ao final, a análise de todos esses documentos nos deixa com uma reflexão que vai além da logística e do orçamento. Para além dos benefícios práticos, qual seria o impacto a longo prazo de se formar uma geração de cidadãos que, desde cedo, vivenciou essa conexão real entre o campo e a cidade? Pessoas que não enxergam esses dois mundos como separados ou opostos, mas como partes interdependentes de uma mesma comunidade. Que tipo de decisões essas pessoas tomariam no futuro sobre alimentação, sobre meio ambiente e sobre o próprio planejamento das cidades onde vivem?